Se a sua palavra é a verdade, ele não pode mentir, porque não é filho do homem, mas é Deus, ele está aqui. Além de mim e de você, ele está aqui. E se ele está aqui, está sendo adorado. Na sua soberania, os nossos corações são tocados e transformados. Aleluia! O Todo-Poderoso, o Deus eterno, esse é o nosso Deus. Não há representações dele no nosso meio, amém? Existe a presença dele. Nós não estamos olhando para nenhuma imagem, nenhum quadro. Nós estamos diante dele. Quando nos reunimos no seu nome, ele disse. E ele é o Deus que não se atrasa. Então ele chegou. Ele está. Vamos dar a ele tudo o que temos, amém? E que ele nos dê do que ele trouxe para nós nessa noite, em larga medida, amém? Aleluia. As crianças podem seguir para a ministração no departamento infantil. E nós vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro do profeta Joel. Deus Todo-Poderoso. Santo Espírito, espero em ti. Santo Espírito, espero em ti. Teu fogo, teu fogo. Hoje eu estava ouvindo essa canção. E quando estava cantando essa expressão, que o seu fogo, o Senhor me disse: cuide do fogo. Cuide do fogo. O Espírito vem como fogo, porque o fogo consome tudo que precisa ser consumido. Se é a carne vai ser consumida completamente até virar fumaça. Se é o metal, o fogo derrete o metal até que toda impureza seja evaporada. Mas nós temos que cuidar do fogo. Quando se faz um churrasco, antes de se colocar as carnes, tem alguém que tem que ficar cuidando do fogo. Porque o fogo tem que ser mantido, ora pelo vento, ora por mais lenha, mais carvão. Ele tem que ser atiçado, para que depois ele tenha o nível de temperatura que consome. Porque fogo baixo não assa. Fogo baixo, com baixa temperatura, não transforma. Pouco fogo não transforma. Tem aquela intensidade de fogo, que quer dizer de temperatura. O fogo tem que aquecer ao ponto de transformar.
Diga para o seu coração: cuide do fogo. Você fará esse fogo aumentar ou não? Tem uma canção que nós cantamos que diz: nos tornamos responsáveis e agora a chama não vai se apagar. É exatamente isso. Lembrando os levitas que tinham o ordenamento do Senhor de não deixar o fogo se apagar. O Espírito Santo vem com fogo, mas nós temos que cuidar deste fogo. Porque as coisas deste mundo, irmãos, estão apagando muito incêndio que Deus quer realizar. E para um incêndio de grandes proporções só precisa de uma faísca. Uma centelha ateia um grande fogo. Porque o fogo, se ele tiver para onde aumentar, ninguém impede ele de avançar. O fogo vai comendo tudo que está na frente. Vai consumindo e as chamas aumentam. E se tiver fogo e vento, aí o negócio é imparável. Então, cuide do fogo. Essa presença do Espírito Santo. Senão a gente se torna crente morno. Sem temperatura para cozinhar nada. Sem temperatura de transformar nada. Nem as nossas próprias vidas, quanto mais as circunstâncias ou as outras pessoas. Ser intenso, irmão. Eu sei que os tempos difíceis pesam sobre a nossa alma. Pesam sobre as nossas cabeças. É fazer isso, é fazer aquilo, é preocupação com esse pagamento, com aquilo que tem que ser feito. Tantas imposições deste século. Há vida nos dias do apóstolo Paulo. Sem conta de energia, sem conta de água, era só lata d'água na cabeça mesmo. Só a lamparina acesa. Sem tantas contas, sem tantas coisas que foram se acumulando sobre as nossas vidas na modernidade. E hoje nós temos tantos fardos, tantas preocupações, tantas atenções, vamos dizer assim, a dar a coisas, a situações. E em meio a tudo isso, cuidar do fogo, para ele não apagar. Amém? Amém, irmãos? Vamos cuidar do fogo. Joel, do capítulo 2, a partir do versículo 1. Algumas vezes, ou em alguns momentos, textos da palavra de Deus se tornam muito pessoais. E nesse caso aqui, muito congregacionais. Vamos tomar esse texto hoje, como o Senhor está nos enviando, como especificamente para nossas vidas. Não como algo que Deus mandou no passado, mas um chamado específico para nós hoje. Não como um exemplo, como um chamado mesmo. Escute seu nome aqui. Escute seu nome. Deus falando o seu nome com você. Toquem a trombeta. Soem o alarme. Que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de trevas, um dia de densas nuvens, sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. À frente deles o fogo arde, atrás deles vem chamas, diante deles a terra se estende como um jardim do Éden. Depois que eles passam, só fica desolação.
parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra. Olhem, eles vão saltando sobre o topo dos montes. Ouçam o barulho que fazem como estrondo de carros de guerra, como um fogo crepitando que devora o campo, como um exército poderoso que avança para a batalha. O medo toma conta do povo, todo o rosto fica pálido, pois os agressores marcham como guerreiros, como soldados escalam muros das cidades, marcham sempre em frente, sem deixar as suas fileiras. Não empurram uns aos outros, cada um se move na posição correta, rompem as linhas de defesa. Sem desfazer a sua formação. Entram em todas as casas, sobem pelas janelas como ladrões, atacam a cidade, correm sobre os muros. A terra treme com o seu avanço, os céus estremecem, o sol, a lua escurecem, as estrelas deixam de brilhar. É o Senhor quem está à frente do seu exército. Com um grito, ele o comanda. E seu exército é poderoso e segue as suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? O profeta tem uma visão. E ele vê uma sentença de Deus, um juízo de Deus se estabelecendo contra o seu povo. De tantas e tantas exortações que não foram ouvidas, agora Deus vai mandar um exército contra o seu povo. E esse exército tão poderoso, enviado por Deus, que o profeta já está vendo, é um exército de gafanhotos, que viria acabando, consumindo todas as coisas. E viria o sofrimento pela falta de toda provisão. Um exército assim, tão bem organizado que ninguém conseguia deter, que é um exército que está obedecendo às ordens de Deus, mas ele vem como um juízo. Ele vem para tirar o que ainda impedia a Israel, o povo, os descendentes de Abraão, de se renderem ao Senhor. Mas é exatamente por ter essa visão terrível e porque há crises que estão se sucedendo sobre o povo, que já está vendo que o agir de Deus está os chamando a um quebrantamento. Versículo 12. É porque esse exército está vindo, é porque está preparado sentenças que vêm contra o povo. O Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. O Senhor vem chamando o povo de volta para Ele há tempos e tempos, há profetas e profetas. E o povo não tem se voltado. Então, a Joel, Deus mostra o que é que está vindo. Se o povo não tiver a proteção, o amparo do Senhor. Porque voltando à Páscoa,
Por que o Senhor pulou a casa dos israelitas, dos hebreus? Porque eles estavam debaixo do sangue. E quando o juízo veio sobre aquela terra do Egito, e todos os primogênitos foram mortos, dos animais e dos homens, as casas que estavam debaixo do sangue foram poupadas. Não porque eram descendência de Abraão, mas porque obedeceram e colocaram o sangue. E juntos comeram o cordeiro. Quando o juízo veio, vem sobre toda a terra. Mas há condição de ser livrado pelo Senhor. Amém? Para Israel no Egito foi colocar o sangue sobre os umbrais. Agora o Senhor diz: voltem-se para mim, venham a mim com jejum, com choro, com lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, o que era comum naqueles dias, mas rasguem o coração. Para apresentar dor, luto, arrependimento, rasgava-se a capa, aquela túnica, aquela capa que colocava-se sobre a túnica. Mas o Senhor diz: não vale nada rasgar essa capa, rasgue o coração. Deus está querendo a sinceridade, de novo. Voltem para o Senhor, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. E Ele está sempre pronto a não castigar. Isso é a misericórdia de Deus, não dá o que a gente merece. A misericórdia faz com que Deus afaste as nossas iniquidades. Por isso ele diz, o profeta diz, quem sabe ele muda essa sentença. Porque o profeta viu os exércitos vindo destruir a terra. E era uma terra 100% agrária. Então, um exército de gafanhotos arrasando com as plantações traria caos, morte, fome, tudo mais em consequência. Então ele diz: voltem-se para o Senhor agora, se arrependam. E pode ser que ele levante o juízo, porque ele dá ordem aos gafanhotos e ele pode parar, mandar os gafanhotos se precipitar no mar. Essa praga está vindo. Aí ele diz: toquem a trombeta, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças, até os bebês. Chame o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto. Ou seja, até quem está em lua de mel, encerra a festa. Quem está em licença de casamento, encerra essa licença. Vem para esse tempo necessário de arrependimento e de consagração. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar e façam esta oração: poupa, Senhor, o teu povo. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Reúnam-se, clamem, orem, chorem diante do Senhor e digam: poupa, Senhor, o teu povo. Quando os profetas viam as sentenças, os juízos sobre as outras nações,
Não havia essa condição de chamar os outros povos para o arrependimento. Só Nínive teve essa condição. Então, tudo aquilo que foi profetizado, toda sentença, todo juízo de Deus vinha sobre as nações. Mas sobre a descendência de Abraão, que estava em aliança, havia sempre essa prerrogativa. Deus anunciava o seu segredo aos profetas. E os profetas se levantavam para dizer ao povo: vamos nos arrepender, porque o nosso Deus é misericordioso. Ele já mostrou o que vai fazer. Mas quando há um coração quebrantado, que clama, que jejua, que se rasga diante dele, ele muda as sentenças. Ele inverte o mal em bênção. Ele impede que aquilo alcance a sua casa, a sua família. Quando estamos em Cristo, nós estamos nessa condição de sermos chamados de descendência de Abraão, de estarmos vivendo debaixo de promessas. Talvez comparando a minha vida, como eu sou, com algumas outras pessoas que não são cristãs. Alguém possa dizer: aquela pessoa vive mais como crente do que você. Mas não é. Por isso o juízo pode vir sobre o que é crente e o que não é. Mas o que é crente, ainda que esteja fazendo errado, ele pode se arrepender. E o que não é, nunca se arrepende. Aquele que é crente que errou, se pecarmos, temos esse advogado e podemos. O nosso único risco diante da palavra de Deus, irmãos, é a gente não se arrepender. É a gente não ouvir esse chamado quando Deus nos chama ao arrependimento. É nos endurecermos. Porque nós somos ovelhas suas. Amém? Foi Ele que nos escolheu, nem fomos nós. Assim como Israel, na hora que vai vir a destruição, os profetas viam e avisavam: cuidado, se arrependam, porque quem manda nesse exército de gafanhotos é o Deus, o seu Deus. Então convença ele a não deixar esse exército lhe atingir. Convença como? Com arrependimento, com um verdadeiro clamor por ele. Não há nada que Deus queira mais do que você queira a amizade dele. Mais do que tudo que a gente faz. E às vezes nós estamos pedindo a Deus tantas coisas, menos isso. Pedindo para ter a Ele, mais dele, ter a sua presença, ter a sua vontade, ter o seu espírito. Entramos na roda do fazer, do ter, da necessidade de todos os dias, dos problemas com os filhos, com os vizinhos, com os parentes. E o que Deus mais espera de nós é esse coração que quer a Ele, que quer estar com Ele e se submete à vontade dEle para que o seu próprio coração se mude nessa essência. Orem, dizia o profeta, clamem, chorem, chama os sacerdotes, entre o alpendre e o altar. Não era dentro do templo, mas fora, na frente, comecem a clamar: poupa, Senhor, o teu povo, poupa, Senhor, o teu povo. O exército não chegou, mas o profeta viu. E a história, versículo 18, é que então o Senhor teve compaixão do seu povo. Então o povo ouviu o apelo do profeta.
O povo viu, se reuniu, chorou, jejuou. Os sacerdotes assumiram que sua função era clamar pelo povo, não era só cuidar de si mesmos, e foram clamar pelo povo. E o texto diz que o Senhor, então, teve compaixão e com zelo guardou a sua terra. Aleluia! É como se Deus dissesse, então Deus passou por cima. Deus livrou aquele grande mal que estava escalonado para atingir a nação. Porque Deus teve compaixão, não da destruição que iria acontecer. Deus teve compaixão dos corações que se arrependeram. Então Deus teve compaixão. E o Senhor lhes respondeu: vejam, estava previsto um exército de destruição. E estava anunciado que viria grande mal. Mas o povo se quebrantou, se prostrou, clamou, dos anciãos até os bebês, todos. Deus desvia o exército do mal, queria destruir a terra. Vejam, o Senhor respondeu: eu lhes envio cereal, vinho e novo azeite. Deus ouviu o arrependimento, os corações rasgados, realmente buscando a misericórdia dele. Ninguém foi se justificar, eles foram pedir misericórdia, porque Deus, sendo rico em misericórdia, e ao invés de os gafanhotos chegarem, o que chegou foi prosperidade. Vocês não serão objeto de zombaria. Expulsarei esse exército que vem do norte. Aleluia! E eu os enviarei para uma terra seca. Os que vinham pela vanguarda serão empurrados para o Mar Morto. Os que vinham por trás serão empurrados para o Mediterrâneo. Por todos os lados podiam vir os gafanhotos, mas Deus disse: agora eu vou resolver. Empurram para voltar, outro vai para lá, outro vai para lá. E Israel não vai ser atingido. Aleluia! O mau cheiro dos corpos em decomposição deles se espalhará. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Então não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. As árvores voltarão a dar frutos. As figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se vocês que habitam em Sião, exultem, pois o Senhor há de enviar chuva na medida certa. Chuva do outono voltarão a cair, chuvas da primavera, e as eiras se encherão de trigo. Os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. E o que eles já tinham perdido por causa dos gafanhotos, Deus disse: restaurarei tudo o que perderam. Aleluia! E o versículo 27. Então saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor seu Deus e não há nenhum outro Deus. Nunca mais meu povo será envergonhado. Aleluia! Aleluia! Que mudança de planos! Que mudança de cenário! De destruição para abundância, de seca e fome para frutificação, de vergonha para alegria. E tudo isso porque Deus é bom. Amém? E o povo de Deus
se arrependeu e foi buscá-lo. Então, depois disto, olha o que diz o versículo 28. Deus diz: além de tudo isso, depois destas coisas, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Derramarei o meu espírito até sobre os servos e as servas. Farei maravilhas nos céus. E todo aquele, versículo 32, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Aleluia! Deus sempre ultrapassa, vai além do que pedimos ou pensamos. O arrependimento buscava o quê de Deus? Que a praga não os atingisse. Que a destruição não alcançasse as suas lavouras. Que a sua economia e a sua saúde não fosse dizimada. Mas o clamor que Deus ouviu, aleluia, quando é sincero, irmãos, ele tem esse efeito de fazer Deus fazer além do que pedimos ou pensamos. Então Deus foi além. Deus mandou para longe os gafanhotos, Deus mandou chuva. Deus fez a terra produzir uma colheita nova em abundância e disse mais: e vou derramar o meu espírito. O coração de vocês vai ter fogo, o coração de vocês vai ter dons, vai ter ministérios, vai ser algo novo, porque Deus faz sempre além do que pedimos ou pensamos. Eles só pensavam nas questões materiais e Deus disse: eu entendo, mas o arrependimento, em busca do pão, em busca do trigo, do vinho, do azeite. E Deus disse: depois de dar tudo isso que vocês pediram, eu tenho uma surpresa. Derramarei do meu espírito. Seus filhos e suas filhas serão atingidos. Os idosos serão atingidos. Os servos, os mais simples, serão atingidos. Porque essa é a natureza do Deus a quem servimos. Ele tem poder para fazer além do que pedimos. Então estamos pedindo e podemos continuar pedindo e devemos nos quebrantar sempre ao pedir. Porque não há impossíveis para Ele em todas as suas promessas. E Ele faz além. Tudo que é a sua necessidade, que parece que está sendo tão difícil de Deus ouvir e responder, Ele pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Mas tudo isso foi depois de um quebrantamento. De um caminho de arrependimento. Porque merecer nós não merecemos. E nunca vai ser por merecimento. Sempre vai ser pela graça e pela misericórdia. Em Apocalipse, abra comigo a sua Bíblia, no capítulo 9. A partir do versículo 1. Diga para seu irmão aí. Os gafanhotos estão vindo. Os gafanhotos estão vindo de novo. O quinto anjo tocou a trombeta. E vi uma estrela que havia caído do céu. João, uma unção profética, está tendo as visões das sentenças que estão determinadas sobre a terra. E lhe foi dada, vi que havia caído do céu sobre a terra uma estrela. Lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça, como de uma imensa fornalha. E a luz do sol e o ar escureceram como a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos.
que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar vegetação, nem plantas, nem árvores, mas apenas pessoas que não tivessem o selo de Deus. Também foi-lhes ordenado que não matassem, mas as atormentassem por 5 meses, com dor, como a ferroada do escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão até morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça algo semelhante a coroas de ouro, e o rosto parecia humano. Os cabelos eram como de mulher e os dentes como de leão. Vestiam couraça semelhante ao ferro, e as suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões, e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. O seu rei é o anjo do abismo, seu nome é Abaddon. No hebraico e no grego, Apolion. O primeiro terror passou, mas ainda virá outros 2. E eu nem vou ler os outros 2. Essa é a visão. Mas aqueles que têm o selo do Senhor podem ser livrados. Como, irmãos? Você quer enfrentar esses gafanhotos sem o selo do Senhor? Quer enfrentar esses gafanhotos, esse exército do Senhor? Porque é Deus que está mandando isso. O anjo toca a trombeta e Deus libera sobre a terra essa sentença. E ninguém precisa justificar Deus, é só olhar o que está acontecendo na terra para dizer que todo mal, toda sentença de juízo, a terra está merecendo. Esses animais que vêm como um exército e vêm para trazer dor a todo ser vivo que ele picar. Não é para a morte, mas é para tormento. É só um dos juízos que estão descendo sobre a terra. Não quer dizer que esse animal vai ser visto. Esse animal pode ser um ser espiritual ou um micro-organismo que vai trazer uma séria doença. Mas ele não vai ter poder para ferir aqueles que estão com o selo do Senhor. Irmãos, a gente não precisa estudar muito geopolítica, nem as profecias bíblicas para entender que estamos vivendo esses tempos tenebrosos. De que a terra está para receber os juízos e os juízos e os juízos de Deus, por tanto mal que está sobre ela. Os sinais estão aí, tudo se encaixando. Quando Israel recebeu aquela palavra através de Joel, Israel entendeu que naquele momento, para que aquele exército de gafanhotos não os alcançasse, eles tinham um porto seguro, eles tinham um refúgio, era o Senhor, o seu Deus. Eles não foram procurar inseticidas, nem barreiras, para impedir os gafanhotos. O profeta disse, só tem um caminho, coração quebrantado, porque só Deus livra quando o juízo vem de Deus.
Quando as coisas são naturais do mundo, remédio livra. Quando as coisas são naturais do mundo, um acidente, a gente se livra. Mas quando vem uma sentença, um juízo, só Deus impede um juízo. Por mais coisas difíceis, irmãos, que a gente tenha que enfrentar, todo dia para sobrevivência, nada é mais importante do que a oração. Mas não aquela oração que eu vou com uma lista de pedidos para Deus fazer para mim, para envolver Deus nos meus afazeres, não. Essa oração de quebrantamento, em que eu me arrependo, até que o meu coração se conserte. Até que meu coração esteja quebrantado, esteja verdadeiramente na presença dEle. Porque o que adiantava a Israel correr e os gafanhotos destruírem tudo? Então eles entenderam, agora tinham que parar, ir para a presença do Senhor e ter uma nova intencionalidade. Eles voltaram não a adorar somente, mas a se arrepender. Se arrepender por si próprios, pela nação, não pelas outras nações, porque quando o juízo vem, irmãos, você não vai orar pela África, você tem que orar por você, pela igreja, que é quem pode se salvar do juízo. Não é o Brasil. Você sabia? É só a igreja. Os juízos que estão para vir, virão sobre todas as nações. E só se salva quem tiver o quê? Não é o Brasil. Nós oramos pela salvação no Brasil. Mas ninguém impede o juízo. Numa nação onde há tanta corrupção, onde há tanta malignidade, onde há tanta gente bagunçando a igreja de Jesus. Nós só podemos nos livrar a nós mesmos e a igreja. Se a igreja se arrepender, seja ela que está aqui, seja ela que está reunida em outro lugar, ela pode ser livrada. No meio da sentença. E Deus pode passar por cima, impedir os gafanhotos de tocar, como disse, não toca naqueles que têm o selo. O apóstolo Paulo diz que recebemos um selo, que é o Espírito Santo. Diga, o fogo. E às vezes cuidamos de tudo mais, menos desse. O apóstolo Paulo disse, não extingais o Espírito. Em outras palavras, não deixe o fogo se apagar. Ele é o selo. Eu posso estar na congregação. Eu posso ser membro da igreja. E posso ter apagado o fogo. Com tantas coisas que estão na minha vida. Com tantas mágoas, medos, ansiedades, preocupações. A chama se apaga. E quando essa chama se apaga, nós ficamos carnais. E não somos direcionados mais pelo Espírito, porque ele está apagado. E pode ser, irmãos, que o gafanhoto se confunda e ataque a muita gente que está dentro das igrejas, mas que apagou o Espírito. É tempo de voltarmos a orar. Mas é tempo de mudarmos a nossa prática devocional.
de ler textinho devocional, fazer uma oração que está escrita, dizer 2 minutos de uma oração e sair para o dia a dia. Chame, disse o profeta. Chame os anciãos, chame os jovens, chame as crianças, chame os bebês, chame os noivos, os recém-casados. Havia uma prerrogativa para os recém-casados em Israel. Um homem recém-casado, ele tinha 1 ano de licença. Ele não precisava servir ao exército, ele não ia para as guerras, ele tinha 1 ano, e diz a Bíblia, para fazer a sua esposa feliz. 1 ano para ela ter saudade, ficar com ele o tempo todo. Mas nessa hora, até esses noivos que estavam em licença, tiveram que sair para viver um tempo de quebrantamento e oração. As profecias estão nos chamando para isso, irmãos. O cenário mundial está nos chamando para esse momento. O Espírito do Senhor está nos chamando para esse momento. Todas as outras reivindicações da nossa alma têm que sossegar para voltarmos ao Senhor com jejuns e quebrantamento. Clamando ao Senhor, porque precisamos dEle, não das coisas que Ele vai fazer. Não clamar ao Senhor porque eu preciso pagar a conta, eu preciso de mais dinheiro, porque eu preciso disso, daquilo. Não, é do Senhor. Porque de uma sentença dessa, nem os milhões, os bilhões que algumas pessoas têm no planeta vai resolver. A situação é tão grave que o profeta João aqui, não são profética, o apóstolo João, ele diz, as pessoas vão querer morrer, mas a morte vai ser impedida. Imagine. Nem morrer pode, é sofrer, dor. Uma enfermidade que não mata, mas atormenta. E os outros ais, ai. É muito complicado. Mas há uma esperança para aquele que está em Cristo. Para aquele que não tem a Cristo, não existe outro caminho, é vir para Cristo. Se reconciliar, se converter. Porque só quem tem o selo de Deus vai enfrentar essa situação com um salvamento. Em Hebreus, no capítulo 4. No versículo 14. Visto, portanto, 4:14, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. O que é que nós vamos fazer? Apeguemo-nos, retenhamos firmemente aquilo que cremos. Temos um sumo sacerdote, amém. Ele entrou por nós na presença de Deus, amém. Então vamos reter essa esperança, vamos segurar essa fé, vamos crer que temos um sumo sacerdote diante de Deus. Ele está lá por nós. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações, porém não pecou. Então, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça,
onde receberemos misericórdia. Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém?